Bandidos explodem agência bancária em Pilar do Sul. Servidores municipais de São Roque entram em greve por melhores salários. Em Sorocaba, medidas preventivas são adotadas por conta da transmissão do vírus H1N1. E ainda na cidade, centenas de estudantes de uma escola técnica que querem participar da eleição deste ano comparecem ao cartório eleitoral para a emissão do título. E aquele pontinho de dúvida que fica na hora de escolher o nosso candidato, de quem vai nos representar daqui para frente. Está no ar o Noticidade com Fernando Matos. Olá, boa noite. Criminosos explodiram nesta madrugada uma agência bancária em Pilar do Sul. A polícia encontrou 2 carros que teriam sido usados na ação, mas continua as buscas pelos suspeitos. De acordo com a Polícia Militar, foram diversas explosões que danificaram não apenas os caixas eletrônicos, mas também o cofre do banco. Para evitar a chegada da polícia, os bandidos renderam 2 motoristas de caminhões e atravessaram os veículos em uma das ruas que dá acesso ao local. Além disso, os suspeitos teriam disparado alguns tiros para o alto, com o objetivo de intimidar a população. O valor levado não foi divulgado. Essa mesma agência já foi atacada no ano passado. E terminou com 3 suspeitos detidos, sendo um deles menor de idade. O assalto a uma loja de móveis e eletrodomésticos no centro de Salto, na noite desta quinta-feira. 2 foram baleados. De acordo com a Polícia Militar, o bando chegou no fim do expediente, rendeu funcionários e clientes. Os feridos foram encaminhados a um hospital da cidade, onde permanecem internados sob escolta policial. Segundo a polícia, o grupo era da capital paulista. Em Jundiaí, 2 homens foram presos suspeitos pelo roubo de um caminhão e por fazerem o caminhoneiro refém na Avenida Antônio Pincinato. Segundo a Guarda Municipal, a vítima teria tido os olhos vendados e foi liberada apenas horas depois do crime em uma rodovia que liga Jundiaí a Itupeva. Por meio de denúncia, os suspeitos foram localizados com o veículo. Um deles já era procurado da polícia por estelionato e o outro foi reconhecido por diversos roubos na cidade. Os 2 foram encaminhados ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista. A vítima não sofreu ferimentos. Os servidores públicos de São Roque entraram em greve hoje. A categoria pede 11% de reajuste salarial. Hoje de manhã, para protestar, o grupo chegou até a bloquear por 1 hora a rodovia Raposo Tavares. E diante dessa paralisação, nossa equipe foi conferir a situação dos serviços municipais na cidade. A Escola Municipal da Vila Nova São Roque ficou fechada e vazia. Não havia ninguém para atender nossa equipe. Já o posto de saúde do bairro abriu, mas nenhum paciente passava por atendimento quando chegamos. 3 funcionárias estavam no local. Na maioria usando roupas pretas, os servidores se concentraram em frente à prefeitura antes mesmo do horário de expediente. Eles usavam faixas, nariz de palhaço, apitos, cornetas e os motoristas buzinaram mostrando apoio. Perto das 8 da manhã, o trânsito foi interditado pelos manifestantes. Porém, menos de meia hora depois, as 2 pistas foram liberadas. De acordo com o presidente do sindicato, a intenção é que a paralisação atinja o máximo possível de serviços públicos. O objetivo é sensibilizar o chefe do Poder Executivo para que ele entenda que o que está sendo pedido, o que está sendo solicitado, requerido a ele, é só que ele cumpra o que diz a Constituição Federal do Brasil. Segundo os representantes, as negociações começaram em setembro, mas o movimento já abriu mão de reajustes no auxílio alimentação, cesta básica e outras gratificações para privilegiar o pedido de reposição salarial em 11%. Porém, ainda não há acordo com a prefeitura. O máximo que ela chegou foi a 7%. Não é? E como eu te disse, na Assembleia foi passado isso para os colegas e foi unanimemente rejeitada a proposta feita pela administração. Por meio de nota, a Prefeitura de São Roque disse que está aberta ao diálogo e que desde 2013 realiza aumento real nos vencimentos e demais direitos dos servidores públicos municipais. Disse ainda que, devido à crise, a Prefeitura foi atingida e trabalha na contenção de gastos. Portanto, os reajustes de salários precisam ser discutidos para não prejudicar o orçamento municipal. Informou ainda que vai garantir que os servidores recebam seus pagamentos em dia.
E por falar em greve, atenção moradores de Sorocaba. Os coletores de lixo anunciaram agora há pouco uma paralisação. A coleta que seria feita hoje à noite já está suspensa. Segundo o sindicato da categoria, os caminhões vão recolher o lixo apenas em pontos essenciais, como em hospitais e avenidas. A categoria pede reposição salarial de 12,5%. Já a empresa que presta serviço ofereceu 11,8%. A Prefeitura de Sorocaba informou por meio de nota que não tem como evitar a paralisação, pois a negociação é entre a empresa e o sindicato. Disseram que estão buscando garantir na Justiça o atendimento necessário, uma vez que a coleta de lixo é um serviço essencial. A empresa responsável pelo serviço informou também que, por meio de nota, já ofereceu aumento acima da inflação e, por conta da crise, não consegue aumentar essa proposta. Um idoso de 75 anos morreu depois de cair dentro de um poço no quilômetro 75 da rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, em Jundiaí. Segundo a Polícia Militar, a vítima teria escorregado e despencado de uma altura de 10 metros. O resgate contou com a ajuda de um helicóptero Águia da Polícia Militar, mas, infelizmente, o idoso não resistiu às fraturas e morreu no local. A polícia investiga o caso. Muita gente anda preocupada por conta da gripe transmitida pelo vírus influenza. Em nossa região, Jundiaí apresentou 2 casos e recentemente confirmou a morte de uma das vítimas. Em Sorocaba, medidas preventivas começam a ser adotadas por conta da transmissão do H1N1. Estar na mesma sala de aula com dezenas de alunos pode ser o suficiente para o contágio que também vem do ar. Como se não bastasse o mosquito Aedes aegypti, agora é o vírus H1N1 que preocupa. Nós temos toda uma preocupação de manter a sala ventilada, as crianças sempre utilizar o álcool em gel, ir toda vez que vai ao banheiro a gente lembrar de lavar as mãos, para fazer isso um hábito frequente, né? Além de incentivar o uso do álcool gel e fixar cartazes sobre o tema nos corredores, esse colégio de Sorocaba organiza conversas em sala de aula para orientar os alunos nas medidas contra o vírus. Pulso, unhas e... O resultado é a consciência deles. Tem que lavar a mão e evitar colocar a mão nos olhos, na boca ou no nariz. Sempre quando você for passear, sempre quando você for chegar em casa, você sempre tem que lavar a mão muito bem. Para evitar a doença, lavar as mãos por sabonete e esfregar as mãos, os punhos, as unhas. Se você pôr a mão no corrimão do ônibus e depois pôr a mão no olho, ou no nariz, ou na boca, você pode se contaminar dessa doença. Tudo que a gente conversa, né, é orientado para que as crianças levem para casa também. Eles são os nossos monitores, os nossos reprodutores de informações, né? Então eles fazem isso, eles chegam em casa, eles transmitem para os pais e os pais também nos auxiliam, porque sempre tem alguma coisa a mais que fala para o filho e que ele traz para a hora de socializar, né? Em Sorocaba não foram registrados casos da doença, mas em todo o estado de São Paulo, só nos primeiros 3 meses de 2016, 260 já foram confirmados. 38 pessoas morreram por complicações decorrentes do vírus, todas elas com os mesmos sintomas. Febre alta e sintomas respiratórios, coriza, tosse, dor de garganta e dores pelo corpo também. A pessoa fica prostrada. Então, é diferente do resfriado. O resfriado dá uma febre mais baixa, o estado geral não é tão comprometido. Então, a gripe é bem característica, essa febre de início súbito. A longa fila nessa clínica particular em Sorocaba é formada por quem procura se imunizar. Assim que soube do aumento dos casos, Marcelo decidiu levar a família toda para se vacinar. Elas sempre tomam as vacinas que são da idade delas, né? E como a gente ficou sabendo que a da H1N1 ia aplicar aqui, a gente resolveu prevenir, pegar antes de vir a doença. Segundo o especialista, a vacinação é o método preventivo mais eficaz. Principalmente os grupos de risco, mas todo mundo tem que vacinar. Grupo de risco, idoso, gestante, obeso, cardiopata, hipertenso, crianças menores de 2 anos, prematuros.
E ainda falando sobre o vírus influenza, Itapetininga confirmou um caso da gripe H1N1. A vítima é uma criança que passou por tratamento no começo do mês de março e já foi liberada. A prefeitura aguarda o resultado de exames que podem comprovar ou não um segundo caso do vírus investigado na cidade. E a cidade de Salto também investiga a morte de uma pessoa suspeita de estar com o vírus H1N1. Os resultados dos exames devem ser divulgados até o fim da próxima semana.